Livro Profissão Advogada. Livro A Querida Professora. Livro De Braços com o Trabalho e a Arte de Conviver. Autora Sidneia Nunes Guimarães. CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Carteira Profissional. Aula, maio 2019. Caríssimas amigas, caríssimos amigos, boa noite. O ensino, a aprendizagem, o saber, o conhecer sobre CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, é essencialmente importante. Vejam só a importância do referido conteúdo e da interpretação no processo ensino-aprendizagem para a vida e para o dia a dia de todos nós. Vamos refletir, raciocinar. Nós não podemos nos esquecer da importância da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Profissional. A CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, originariamente conhecida como Carteira Profissional, é assim chamada durante muitos anos, disse a professora. Professora, o patrão pode deixar de assinar a carteira de trabalho do empregado? Perguntou uma aluna. Não. O empregador não pode deixar de assinar a carteira de trabalho do empregado, porque a referida carteira é um documento obrigatório para quem venha a prestar algum tipo de serviço profissional no Brasil. Quando o empregado é admitido para trabalhar, ele deve ter a sua carteira de trabalho e entregar a citada carteira ao empregador. O empregador leva a carteira de trabalho ao escritório de contabilidade. O contador faz anotações na carteira de trabalho do empregado, bem como no livro de registros de empregados. Assim, o empregador assina a carteira de trabalho do empregado. O empregador devolve a carteira de trabalho ao empregado, respondeu a professora. O que acontece se o patrão, o empregador, não entregar a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, ao empregado, professora? Perguntou um aluno. A retenção da carteira de trabalho constitui crime de contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 a 3 meses, ou multa, segundo a Lei 5.553/68, respondeu a professora. A carteira de trabalho é um dos únicos documentos a reproduzir, esclarecer e comprovar dados sobre a vida funcional do trabalhador, continuou falando a professora. Instituída pelo Decreto número 21.175, de 21 de março de 1932 e posteriormente regulamentada pelo Decreto 22.035, de 29 de outubro
de 1932, a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, disse a professora. Quais são os principais direitos trabalhistas, professora? Perguntou uma aluna. Vamos falar sobre alguns dos direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários, FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, PIS, Programa de Integração Social, respondeu a professora. Professora, em que foi baseada a carteira de trabalho? Perguntou um aluno. A carteira de trabalho foi baseada na Carta del Lavoro. A referida carteira foi criada por Benito Mussolini em 1927, respondeu a professora. Professora, quando foi criada a carteira de trabalho no Brasil? Perguntou uma aluna. A carteira profissional que originou a atual CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, foi criada no governo Getúlio Vargas, em março de 1932. O referido documento, herança do governo Vargas, respondeu a professora. Antes da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, só havia a carteira de trabalhador agrícola e os empregadores mantinham registros dos empregados apenas para fins contábeis, disse a professora. Sidneia Nunes Guimarães, de 1960 a 2016, frequentou escolas e fez mais de 50 cursos. Estudou em 7 faculdades, concluiu 11 cursos superiores, entre graduações e pós-graduações. Concluiu cursos de Letras Português e Inglês, Direito, Letras Português e Literatura, pós-graduação em Língua Portuguesa, Pedagogia, pós-graduação em Supervisão, Supervisão de novo, Orientação, Inspeção, Administração Escolar e Psicopedagogia. Realiza pesquisas sobre Direito, Investigações, Alimentação, Medicina Natural, Psicanálise e Meditação. De 1978 a 2018, realiza pesquisa sobre contabilidade. Trabalhou em escritório de contabilidade. De 1979 a 1986, trabalhou como bancária. Sidneia Nunes Guimarães. Concluiu o curso de capacitação em língua portuguesa, em língua inglesa e interpretação de texto televisivo. Concluiu cursos de pedagogia de projetos, coordenação pedagógica, psicomotricidade e gestão educacional. Sidneia Nunes Guimarães trabalhou como professora de educação especial, educação infantil, alfabetização, português, inglês, literatura, redação, educação física, arte, direito, etc. Trabalhou como coordenadora, supervisora pedagógica, pedagoga. Livro Sidneia Guimarães, a jovem poeta. Autora Sidneia Nunes Guimarães. Primeira edição, 1990. Segunda edição, 1994. 314 páginas ilustradas. Literatura brasileira. Poesia, crônica, discurso. Página 278. Professora Sidneia Nunes Guimarães.
Advogada militante, trabalha em seu escritório profissional de advocacia. Advogada dativa, curadora especial. Foi nomeada e trabalhou na qualidade de advogada ad hoc. Defensora dativa, pesquisadora e espectadora de julgamentos no Tribunal do Júri. Foi nomeada para trabalhar como defensora dativa e comissária de concordata preventiva. Pesquisadora e espectadora de julgamentos no Tribunal do Júri. Exerce atividade mercantil. Trabalha com edições de obras literárias, planejamento e organização, artes gráficas e trabalhos artesanais dos livros de sua autoria. Sidneia Nunes Guimarães, IWA. Em 10 de outubro de 1989, a professora Sidneia Nunes Guimarães fundou a Associação de Desenvolvimento Comunitário. A professora Sidneia foi eleita vice-presidente da referida associação e sua mãe, senhora Dona Gleuci Nunes Guimarães, foi eleita presidente da citada associação. No período de mais de 10 anos, a professora e advogada Sidneia Nunes Guimarães trabalhou em igrejas, trabalhou em um jornal, revista, editora, associação e cooperativa através de uma organização internacional de combate à fome, ao desabrigo, ao analfabetismo, etc., em prol de pessoas carentes, pobres no sentido literal do termo ou da palavra. Sidneia Nunes Guimarães fez curso de investigações através do Instituto Nacional de Inteligência e Investigações. Foi nomeada delegada auxiliar do Instituto Nacional de Pessoas Procuradas, Departamento de Inteligência e Investigações. Trabalha em prol e em defesa de crianças, adolescentes, mulheres, idosos, animais e do meio ambiente. Livros de autoria de Sidneia Nunes Guimarães. A Paz nas Tardes Azuis de Primavera. 4.786 páginas ilustradas. De braços com o trabalho e a arte de conviver. A querida professora, profissão de advogada, autora Sidneia Nunes Guimarães. Nos referidos livros, nas páginas Opiniões sobre a autora e Méritos Literários, existem páginas e mais páginas falando sobre a poeta, escritora, professora e advogada Sidneia Nunes Guimarães, sobre os livros de sua autoria e sobre os trabalhos realizados pela Sidneia. Sidneia Nunes Guimarães, poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Um abraço amigo, companheiro e otimista, Sidneia Nunes Guimarães e família.